Olá, seja bem-vindo ao painel Univale, um aplicativo desenvolvido em Santa Catarina que vai ser lançado nesta quinta-feira em São Paulo. Será um canal de comunicação para pessoas portadoras do vírus HIV e também para outras pessoas tirarem dúvidas e até combater o preconceito. Mas o aplicativo tem muito mais do que isso. É sobre esse assunto que eu vou conversar aqui no estúdio com o Lucian Bros, que é administrador e idealizador desse aplicativo aí que é um canal de comunicação para que as pessoas tirem todas as dúvidas sobre o HIV, sobre a contaminação e tudo mais que envolve a contaminação do vírus HIV e também a doença AIDS. Obrigado, Lucian, pela sua presença. Lucian, como é que surgiu essa necessidade, né, de ter um aplicativo aí, que está agindo aqui, Positividades, né, para falar sobre essa questão, algo quase que inédito, né, em termos de aplicativo, em termos de comunicação entre portadores e pessoas também que se preocupam com a questão do HIV. Obrigado pelo convite para poder falar sobre o aplicativo. Então, a ideia surgiu a partir do momento que eu vi algumas pessoas que já convivem com o vírus precisarem de informação e muitas vezes precisarem também conversar com outras pessoas sobre o assunto. É complicado, a partir do momento que a pessoa tem HIV, conversar com um médico ou um psicólogo. Não tem as mesmas dores que essa pessoa tem. Então, o aplicativo ele torna-se uma ferramenta que as pessoas elas podem expor sua dor com outras pessoas e compartilhar. E as outras pessoas elas suprem essa dor. Elas já passaram pela situação existente, então elas podem dar um conforto para essa pessoa. Até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp que tem pessoas ali que descobriram faz uma semana e pessoas que já têm o vírus há algum tempo a mais. E essas pessoas, uma conforta a outra, então traz um auxílio. O aplicativo também ele vai servir como uma ferramenta para as pessoas se informarem e terem a questão da prevenção. Algumas pessoas têm resistência de fazer o exame justamente por medo de como que vai reagir. No caso do aplicativo, ela vai poder ali entrar, conversar sobre o assunto, expor seus medos e depois disso tornar mais fácil para fazer o exame. Então essa questão assim das pessoas que já têm o HIV, uma pessoa entra no aplicativo e ela vai conversar, trocar ideias. Isso pode amenizar também um pouco do sofrimento da pessoa que recebeu o resultado positivo do exame, é isso? Exatamente, porque hoje existe uma grande quantidade de pessoas que após descobrir o vírus do HIV ou entram em depressão, ou entram em drogas, ou entram em alcoolismo, tem resistência para fazer o controle médico, para usar a medicação. Os coquetéis, né? Exatamente. Porque ainda tem aquela visão que a pessoa que toma o coquetel, ela vai ficar magra, ela vai ficar com a pele acidentada, ela vai ficar com outros problemas. Então, criou essa resistência. E as pessoas que descobrem dizem, não vou tomar medicação, ou tem esse paradigma. E é justamente essa a ideia do aplicativo, é mudar a visão das pessoas, tanto para portadores como para a sociedade num todo. Tá? Então, a diferença de todos os aplicativos que já existem hoje, inclusive dentro do Brasil e fora, esse aplicativo ele traz notícias que são notícias atualizadas, publicações, que você pode criar fóruns a partir de uma dúvida que você tem. Também um chat geral que você vai conversar com várias pessoas e expor suas dores. E a questão do guia médico, que você pode ir para qualquer lugar do Brasil e ali já vai ter as ONGs e os centros de tratamento de todo o Brasil. As ONGs de apoio, né? Exatamente. Agora, como é que vocês pensaram e estruturaram aí o Positividades? Positividades, né? Isso, como é que vocês estruturaram ele assim dentro do esqueleto mesmo do programa? Assim, as pessoas vão poder se comunicar instantaneamente através desse aplicativo, é isso? Assim, o primeiro ele passa por um cadastro, a pessoa vai poder fazer o cadastro via Facebook ou via e-mail. A partir desse momento, ela vai escolher o nome que ela quer usar e a foto, então a pessoa ela não precisa se identificar
é outra vantagem que algumas pessoas elas têm resistência e tratam ainda o HIV como tabu. Preservar o anonimato, às vezes, é um pouco mais fácil da pessoa Exatamente. se expressar, né? Às vezes, até quando você vai conversar com uma pessoa da família, é mais difícil conversar sobre isso. A partir do momento que tu fica anônimo e tu pode conversar e expor tuas dúvidas, quebra-se a visão que tem. E é essa a ideia do aplicativo. E então a pessoa vai fazer esse cadastro. A partir do momento que fez o cadastro, ela vai estar ali disponível as notícias, o chat. E tem mais algumas coisas na estrutura que a gente colocou também, só que daí só a partir do lançamento vai ser aberto para o público ver. Como é que foi esse trabalho de pesquisa de vocês pesquisarem os guias médicos, as ONGs? Tem muita coisa no que se refere ao HIV e à AIDS, né? Grupos de ajuda, como é que foi feita essa pesquisa? A pesquisa, na verdade, a gente pegou pelo AIDS.gov, que lá tem todas as ONGs do Brasil, e também pelo Ministério da Saúde, que daí a gente conseguiu todos os centros de testagem. São informações oficiais também. Exatamente, né? A gente quer usar o máximo de precisão possível quanto às informações, para ter assertividade quando a pessoa ir buscar alguma informação dentro do aplicativo. Como é que as pessoas vão poder encontrar lá os locais para fazer os testes, por exemplo? Eles vão entrar dentro do aplicativo, na parte ali onde tem as clínicas, no caso, e vai procurar o estado e a cidade. E ali já vai dizer aonde que dá para fazer a testagem e acompanhamento, aconselhamento. A troca de informações realmente é de pessoa para pessoa, não é, na realidade, um profissional que está lá mediando a conversa, na realidade, né? Não, na verdade, as pessoas, elas se ajudam. Entendeu? Futuramente a gente pretende colocar profissionais e até já tem profissionais que já disseram que querem estar presentes nessas conversas. Até porque eu sou administradora, eu não tenho conhecimento técnico às vezes para dar uma informação, mas a questão é mais a parte de conforto mesmo. A partir do momento que eu passei por uma situação, a outra pessoa também passou, uma conversa com a outra e troca essas informações, uma dá suporte para a outra. E até no grupo do WhatsApp que eu já estou trabalhando ali, já acontece isso. Então é muito bacana a interação, as pessoas elas se sentem mais confortáveis de falar sobre as situações e o problema que elas vivem. É bem mais, acho que o mundo virtual se torna um pouco mais fácil na questão de se abrir do que entre os pares, entre os que os rodeiam, né, assim, no dia a dia, né? Sim, é mais difícil, é que as pessoas elas têm essa resistência de falar, justamente quando vai se falar de DST ou IST, as pessoas elas ficam mais resistentes, elas têm um pouco mais de timidez para falar sobre esse assunto. E a partir do momento que tu tem um canal que você pode expor suas dúvidas de forma com liberdade, no caso, se torna mais fácil de você conversar sobre esse assunto. Independente se for HIV, se for sífilis, se for outros tipos de doença, a pessoa ela se sente mais confortável de poder falar sobre isso. Uma análise até que eu fiz durante o período antes de montar o aplicativo foi perguntar para as pessoas, você prefere entrar em uma ONG que é relacionada a HIV ou uma ONG que é relacionada a bebidas alcoólicas? E a maioria das pessoas prefere entrar numa clínica de bebidas alcoólicas do que de HIV, porque dizem assim, eu vou entrar lá, as pessoas vão me ver e vão dizer que eu tenho alguma DST. Então, a ideia do aplicativo é justamente essa, tornar mais fácil o acesso à informação e a troca de informações. No caso desse aplicativo, vocês vão, de doenças sexualmente transmissíveis, vocês vão trabalhar especificamente o HIV ou vai haver uma abertura de informações para sífilis, por exemplo, que as pessoas esqueceram que existe a sífilis e há uma contaminação muito maior de sífilis, né, Luciano? Então, na verdade, assim, o HIV, na verdade, é nosso princípio básico, porque hoje, no Brasil, existem mais de 800 mil casos de pessoas com HIV. Então, esse é um assunto que ainda precisa ser trabalhado muito. É mais fácil uma pessoa ela ficar confortável quando ela fala sobre sífilis do que quando ela fala sobre HIV.
Só que a gente precisa tocar nessa ferida. Enquanto ninguém tocar e falar de uma outra maneira, as pessoas vão continuar com a mente fechada. Tanto é que dentro do convívio das pessoas que eu tenho e que eu tenho tido, as pessoas ainda elas confundem, por exemplo, a questão do HIV e da AIDS, que é uma coisa que mudou já faz alguns anos, só que as pessoas ainda confundem uma coisa com a outra. Até a questão de compartilhamento de talheres, por exemplo, tem ainda gente que acredita que pode ser contaminado com relação a isso. Então, a ideia é mudar a estrutura, mudar a forma como as pessoas veem. Tanto é que até nosso slogan ali é: você não precisa ser soropositivo para falar de HIV. Já convidando as pessoas a entrarem e conhecerem mais sobre o HIV e sobre outras DSTs, no caso. Tá certo, Luciano. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar novamente com o Luciano a respeito desse aplicativo que é tão importante aí para conhecimento também, para informação das pessoas já contaminadas pelo HIV e também para que as pessoas também possam se prevenir da contaminação. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, o nosso assunto hoje é saúde, especificamente sobre o HIV. Na quinta-feira vai ser lançado em São Paulo um aplicativo criado aqui em Santa Catarina, o Positividades, que fala sobre o HIV para as pessoas portadoras do HIV e também para quem se interessa pelo assunto, a questão de quebrar o preconceito e ter mais informações sobre a contaminação do vírus HIV. Eu estou conversando aqui no estúdio com o Luciano Ambrosi, que é o idealizador aí desse aplicativo. Luciano, você falou um pouquinho, iniciou no primeiro bloco a questão do desconhecimento e às vezes também o que gera um preconceito, né? Como que o aplicativo vai trabalhar essa questão do preconceito? É através desses chats, através das informações, da troca de informação das pessoas também? Sim, mas em princípio vai ser a questão do conhecimento. A partir do momento que tu tem o conhecimento das coisas, você acaba quebrando o preconceito, a forma que você vê relacionada àquela determinada coisa. Então, o HIV é justamente isso. Tem que se quebrar, tem que se falar sobre o assunto. Hoje em dia, se a gente for ver, é falado, só que de uma maneira ainda velada. As pessoas elas não falam abertamente sobre HIV. É mais fácil falar sobre sexualidade e não falar sobre HIV. Então, isso o aplicativo já traz para as pessoas. Elas vão entrar ali e vão poder ler sobre o assunto, conversar com pessoas que já têm HIV. Exemplo, tem algumas pessoas que têm resistência em se relacionar com uma pessoa que tem HIV. Tá? É mais fácil se relacionar com uma pessoa que você sabe que tem e ela não te conta, do que uma pessoa que chega e diz pra ti: eu tenho HIV e eu quero me relacionar contigo. E as pessoas dizem: é porque você pode morrer a qualquer momento, porque não sei quais os cuidados que eu vou ter. Então, a gente precisa mudar essa visão, mudar a forma como as pessoas veem a questão do HIV, mudar a forma que tratam isso. Então, aqui na região, é uma das regiões do país com mais índices de pessoas com HIV. A partir do momento que tu consegue tocar as pessoas e mostrar que aquilo ali é normal, que pode ter uma vida saudável, normal, pode se relacionar, torna-se mais fácil. E que a expectativa de vida também é maior, até por causa dos coquetéis, dos remédios mais eficientes do que existiam nas décadas nos anos 1980, 1990, né? Hoje pode-se viver com mais qualidade de vida, não esquecendo também de usar o preservativo na realidade, né? Sim, o preservativo, ele vai, independente da pessoa estar fazendo tratamento ou não, ele é sempre importante ser utilizado, mas a questão é fazer as pessoas poderem se relacionar de uma forma aberta, entendeu? Hoje, a maioria das pessoas tem alguma pessoa que se relaciona ou que tem contato que tem HIV, e às vezes as pessoas ficam reprimidas de dizer como que eu vou lidar com essa pessoa. E o aplicativo está ali justamente para isso, para mudar. Um exemplo, um pai que descobriu que o filho tem HIV, ele não sabe como que ele vai lidar, ele ainda
querendo ou não, tem uma visão dos anos 80, tem aquela visão Cazuza, vamos dizer assim. E o aplicativo está ali justamente para isso, para mudar essa visão, para as pessoas elas quebrarem o estigma que tem hoje. É essa a ideia. Hoje, até muitas pessoas desconhecem como lidar, né? Como você falou, um pai, uma mãe, um marido ou uma mulher, desconhecem como lidar com a pessoa contaminada, né? Acho que ela vai morrer a qualquer momento, como você falou, não pode comer determinada comida, pegar um resfriado e tudo mais. Então o aplicativo é exatamente para dar esse suporte também. Exatamente, mudar a visão, mudar a forma como se vê. Tanto é que até algumas pessoas disseram, porque o nome tem um HIV no meio e tudo mais. E pelo contrário, as pessoas que não têm HIV, elas disseram assim, não, eu quero estar dentro desse aplicativo, porque vai ser uma informação, eu preciso dessa informação. E hoje a população está carente com relação ao conhecimento. Agora, como é que vocês vão trabalhar essa questão do uso do preservativo, por exemplo? Assim, a gente vê aí muitos casos de pessoas que não querem usar o preservativo, homens que procuram casas de prostituição e pagam a mais para não usar o preservativo. Eu já até fiz uma matéria sobre AIDS na terceira idade, em que as pessoas que não conviveram nessa geração da AIDS também não querem mais, e que têm uma vida sexual ativa não querem mais usar o preservativo, no caso da terceira idade, por exemplo. Como é que vocês estão trabalhando isso dentro do aplicativo? Nós queremos mostrar outros métodos. Exemplo, preservativo, por exemplo. As pessoas só conhecem um tipo de preservativo, sabe? Existem outros materiais que também têm a mesma... não tira a sensibilidade, vamos dizer assim, e as pessoas desconhecem. A gente quer trazer informação diferente, outros métodos que possa utilizar, camisinha feminina, camisinha que não é com o mesmo material do látex, é um outro tipo de material. Então, a partir do momento que a gente dá essa abertura de falar sobre outras opções, a não ser o preservativo normal que tem ali, pode mudar a visão das pessoas. Sabe? Já tem uma empresa, inclusive, que usa um outro material que é menos, que não tira essa sensibilidade que algumas pessoas falam com o preservativo convencional. Bom, falar as informações quando se diz respeito ao HIV, como você falou, estamos numa região aí que há um número bastante grande, Balneário Camboriú estava encabeçando o ranking, né? Então falar do HIV é sempre muito importante, né? Esse aplicativo passou por um processo seletivo aí do Sebrae, é isso? Exatamente. Na verdade, em março eu participei do Desafio Universitário Empreendedor do Sebrae e a partir daquele momento ali tinha que ser escolhido um projeto para se trabalhar. Daí lá dentro dos 40 semifinalistas ele foi selecionado, que até para mim foi uma surpresa, porque eu achei que as pessoas elas realmente não queriam falar sobre HIV. Então ele foi um dos selecionados. Eu trabalhei esse projeto dentro do concurso e acabei ganhando o primeiro lugar do estado. Daí posterior a isso eu fui para o nacional, e lá dentro do nacional, inclusive foi uma das primeiras vezes que Santa Catarina ganhou, ela ficou entre os 10 melhores projetos. Então, as pessoas elas querem essa informação. Você vê que é diferente. A partir do momento que eu apresentei lá em Brasília, inclusive, as pessoas elas diziam, nossa, esse aplicativo é maravilhoso, a gente precisa disso. Então, você vê que realmente as pessoas elas estão carentes da informação, sabe? E, exemplo, a partir do momento que a gente começou a fazer, que foi no dia 4 de abril, que daí a gente soltou as páginas das redes sociais e tudo mais, as pessoas elas vieram procurar e diziam, nossa, é maravilhoso. Então, as pessoas necessitam da informação. É visível isso. É bacana esses sites aí de prestação de serviço à comunidade, porque as pessoas, como você falou, precisam da informação. Recentemente, até uma outra pessoa criou um aplicativo do CVV, né? Sim. Explicando sobre suicídio. E teve um alcance bastante grande também. Então, realmente, precisa-se usar esses meios, né? Usar redes sociais, usar essas formas aí que a informática nos fornece, agora essas facilidades para realmente tocar nesses assuntos e levar conhecimento, né? Assim,
que está na ponta aí do dedo, né, Luciano? É que assim, ó, hoje a tecnologia, e realmente é uma coisa que acontece, todo mundo coloca como uma coisa ruim. Então por que a gente não pode tornar esses aplicativos uma coisa boa, uma coisa que vá interferir na vida das pessoas? E é essa a ideia do Positividades, mudar no alcance da mão, sabe? Então é esse diferencial. Inclusive já teve até pessoas de fora do país querendo esse aplicativo. Teve uma moça da Bolívia, por exemplo, que mandou uma mensagem e disse: nossa, isso é muito importante, eu queria aqui. Então a gente já está pensando também na questão da versão web, que daí outros países também vão poder ter esse mesmo acesso. E como se monetizar com isso? Então, a gente vai trabalhar com a questão de propagandas. Tá? A gente primeiro quer conseguir a quantidade X de pessoas e futuramente se trabalhar... firmar, né, no exatamente. E futuramente trabalhar com a questão de propagandas dentro do aplicativo. Outra ideia também é trabalhar com o cadastro de médicos, que daí médicos que vão cadastrar ali vai ter uma mensalidade, porque tudo que é público vai estar gratuito. Só particular a gente vai ter isso para poder suprir as contas do aplicativo, que não são poucas. Então, para ter uma ideia, um aplicativo desse, o mínimo de valor que ele tem de custo é, no mínimo, R$40 mil. Nossa. Então, é um aplicativo bem caro, então, por isso, essa questão de cobrança. E, futuramente, com propagandas também dentro do aplicativo. E vocês vão lançar então nesta quinta-feira, Quinta-feira em São Paulo? Ainda não tenho um horário porque eu estou esperando o pessoal que está organizando a Parada Gay de São Paulo me confirmar o horário, mas vai ser no dia 15. É dentro do evento da Parada Gay, é isso? Vai ser na Feira LGBT, Feira Cultural LGBT. Bastante importante, né? É um produto diferente sendo levado a esse público também, né, Luciano? Sim, não só por ser gay, mas é por causa que, como tem um volume muito grande de pessoas e ali eles disseminam para o resto do país, eu achei importante fazer um lugar visível que todas as pessoas pudessem acompanhar. E é interessante o aplicativo também que atinge uma camada bastante importante que está se contaminando também, que é o jovem, né? Então, que usa muito o aplicativo, usa muito a internet, né? E o jovem está se contaminando também. Então, atinge bastante a questão do jovem também, né? Sim, hoje a maior quantidade de pessoas que estão se contaminando é pessoas mais entre 15 e 24 anos e depois terceira idade. São os principais. Então, é justamente essa a ideia. Tá certo, Luciano. Então, o aplicativo entra no ar na quinta-feira, pelo Android e possivelmente depois pelo iOS, é isso? Sim, nossa ideia é que saia na quinta-feira, mas a gente teve alguns problemas com relação ao iOS, mas possivelmente vai estar no dia 15 também. Tá certo. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite para a entrevista. Ok, o Painel Univale fica por aqui, nós voltamos amanhã. Até lá.